se a gente consegue. Opa, agora vai dar. Ah, deu. Que bom. Já consegui mandar por aqui o convite, a Flávia vai conseguir entrar, né? É isso, né? Viu, Flávia? Oi, tô aqui. É aquela coisa, sabe, né? Professora, não tem jeito, né? Eu vou te Celular contar o que ganha. aconteceu. Eu vou te Ah, contar o que aconteceu e a Michelle tá aí, ela vai, a Michelle, minha secretária, ela vai me dar um xingão. Eu não atualizo os aplicativos. E aí o meu Instagram perfeito. não estava atualizado. Mas, não, tu é mão de vaca até para atualizar esse aplicativo, é? Até De para isso fica de brincadeira. graça, né? Mas digita rápido que é uma barbaridade essa moça. Uma vez eu vi ela digitando no WhatsApp e digo, meu Deus, o Flash Mas agora tá existe. tudo certo. Que bom, que bom, que bom. Vocês estão me Né? vendo bem aí? Então, estamos vendo sim, estamos vendo sim. Então O tá pessoal bom. está vendo bem? Estão vendo bem? Né? Que legal. Flávio, então, assim, para a gente não estender muito mais, né, com o pessoal aqui, vamos dar início. Eu gostaria, Flávio, assim, primeiro te apresentar, eu já te apresentei um pouco no início ali, que tu é uma grande, além de amiga, né, uma grande profissional e que eu já declarei meu respeito por ti quanto profissional, assim, N vezes. É uma das primeiras profissionais que eu procuro para muitas coisas, para muitas dúvidas, conselhos, tá? E dá uma segurança muito grande, dá uma segurança muito grande, né? Quando teve a proposta ali da gente fazer a live do Direito Conquistado, isso foi fantástico, né? Então, tu fique à vontade, Flávia, para te apresentar, falar um pouquinho da tua experiência, tá? Vamos deixar você falar, que o público veio para te ouvir aqui. Então, vocês viram que eu não domino muito a tecnologia, né? Mas enfim, eu sou a Flávia, então eu tenho 38 anos, sou advogada há 13 anos, sou professora universitária há 8 anos, eu estou atualmente na UNOESC, aqui em Xanxerê e em Xaxim, dando aula para o curso de Direito. Tenho um escritório e lá no escritório trabalham duas outras mulheres também importantes, que é a Fantástico. Vanusa, a doutora Vanusa e a Michele, que estão sempre lá batalhando todo dia, todo dia, todo dia, e sabem muito bem como é o desafio de estar trabalhando no meio jurídico. Eu também estou com o Pedro há 10 anos, 10 anos morando junto, mais uns 3 anos por aí, que a gente já se conhece. E também sou mãe de duas crianças lindas, a Helena, de 4 anos, e o Martim, que tem 1 aninho e já está dormindo. Oh, querido, 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 é um amado, é um amado. Bem, também ontem, Flávia, ontem no final de semana, a Vanusa gravou para nós, Isso. o videozinho ficou bem legal também, bem legal, uma das pessoas que a gente se conhece desde a da juventude também, a Vanusa, uma grande profissional, né? A Michelle, tive a oportunidade também de dar aula para ela, quando ela foi trabalhar com vocês, que bom, que grata situação, né? Então, Flávia, eu gostaria de direto fazer uma perguntinha para ti, né? Sobre essa questão assim, ó. O nosso tema é Direitos Conquistados, um trabalho de gerações. Por que tu entende que é um trabalho de gerações esse direito conquistado? É um trabalho de gerações e não de uma geração que nós tivemos, é de várias gerações. Todos os direitos que nós mulheres temos hoje não são direitos inerentes à pessoa da mulher. Eles são fruto de uma luta e de uma luta que ainda está acontecendo. Uma luta que iniciou há muitos anos atrás, se a gente for voltar no tempo, a gente vai ver que são muitas e muitas gerações que lutaram para que hoje a gente tenha os direitos que a gente tem hoje. E essa luta não para. A gente tem que continuar lutando para que as próximas gerações, para que a geração da minha filha, das filhas da minha filha, também possam manter os direitos que até hoje nós tivemos e também agregar outros tantos que eu espero que a gente consiga no decorrer desse tempo.
Então não é de hoje que a gente está lutando por isso. Eu, particularmente, a minha geração, lutando muito menos do que aquelas mulheres que lá atrás deram início a esse trabalho, né? Que aquelas mulheres que começaram efetivamente e disseram assim, não, peraí, do jeito que tá, não tá bom. Né? Tem alguma coisa errada acontecendo. Por que só o homem votar? Por que a mulher não poder se aposentar? Por que a mulher ser mandada pelo marido? Por que a mulher ser coisa e não ser pessoa? A partir do momento que lá atrás isso começou a surgir na cabeça das mulheres que estavam muito à frente do tempo dela, ou que de repente estavam só representando a ideia de muitas outras que não tiveram a mesma coragem. Então não é de hoje que a gente luta por isso. Não adianta a gente dizer, não, começou agora essa ideia do feminismo. Não começou agora. Não começou agora. Agora, graças a Deus, em função da facilidade que a gente tem com os meios de comunicação, essa ideia de luta por igualdade de classe, ela acaba sendo difundida de uma maneira muito mais rápida. E isso é um ponto que conta a nosso favor. Mas não é de agora que a gente vem lutando, não é só de agora, é de tempo isso. É de tempo, sim. Flávia, eu gostaria falando então nessa questão do direito de gerações, eu gostaria que tu falasses um pouco também do teu exemplo em casa, que eu sei que tu tem um mega exemplo em casa, né? Um mega exemplo em casa. A Flávia, ela é uma continuação, uma evolução de um grande exemplo, né? Fala um pouquinho para nós da tua mãe, Flávia, pode ser? O que ela Claro, contribuiu nessas gerações aí? a mãe não está assistindo porque ela não tem Instagram. Eu vi que ontem tu comentou com a Kátia, eu não pude assistir ao vivo a live de vocês ontem, mas eu assisti depois gravado. E você comentou que ia ter que fazer um Instagram para tua mãe. A mãe Eu ainda não fiz. tem. A mãe ainda não tem. Mas quando eu comentei com ela ontem sobre esse teu convite, ela me disse, pode me chamar que eu tenho um monte de história para contar. A minha mãe é a filha mais nova de uma turma aí de 12 filhos. Como filha mais nova, ela acabou ficando mais com o serviço doméstico e as filhas e irmãs mais velhas dela foram para a roça. Eles são filhos de agricultores e eu também sou filha de agricultores. A minha mãe, ela estudou até a 4ª série e ela queria muito continuar o estudo. Mas o meu avô disse, não, peraí, não é bem assim continuar o estudo, vamos dar uma limitada nisso. O máximo que tu pode fazer é repetir a 4ª série, porque para fazer o 5º ano ela tinha que se deslocar até a cidade e isso não foi permitido para ela. Então a gente brinca que ela sim tem a 4ª série forte, porque ela repetiu 2 vezes, porque ela queria muito estudar. E o estudo não era uma condição que era tão fácil. A Kátia ontem mesmo mencionou que com 7 anos de idade o pai dela disse, vai lá e mora com a tua tia para tu poder estudar. E era assim mesmo, né? A minha mãe é da década de 60 e ela não pôde concluir os estudos dela. Mas uma coisa que ela e o meu pai sempre disseram tu e a tua irmã vão estudar. Tu e a tua irmã vão fazer faculdade. Não importa a faculdade que vocês forem fazer, mas vocês vão estudar. E hoje eu e a minha irmã estamos formadas graças ao trabalho deles e graças a essa parceria do meu pai com a ideia da minha mãe de dizer, não, mulher tem que estudar sim, não é um luxo só masculino. E em função disso também a gente já vem trazendo muitos valores para passar para os nossos filhos, olha, tem que estudar, é o estudo que vai te libertar, não é ficar lá acomodado, você precisa estudar. O investimento em educação eu vejo hoje como essencial, e às vezes a gente pensa, poxa, por que o governo não está investindo mais em educação? Talvez seja porque eles não querem nos dar asas, né? Talvez eles queiram nos podar. E eu digo aqui falando de uma maneira geral, não só como mulher, mas mulheres e homens também que não têm essa oportunidade de estudar. Então o estudo, ele sempre veio, na minha família veio como essencial. Meus pais não puderam ter, mas fizeram questão que os filhos, que as filhas, eu e minha irmã, estudássemos.
Uhum. Flávia, na tua área, não como professora primeiro, mas primeiro como advogada no direito, né? Como é que foi quando tu chegou nessa tua área do direito para fazer o curso superior? Tinham muitas mulheres, não tinham? Essas mulheres seguiram a carreira do direito? Tu sente que dentro da advocacia a mulher tem ganho espaço? Ainda tem muita resistência? Como é que você vê isso? Quando eu comecei a minha faculdade, existia muito mais homens do que mulheres. Depois, assim, eu me formei em 2007, então a gente já estava numa turma mais equilibrada. Mas dessas mulheres da minha turma que se formaram no ano de 2007, aqui pela UNESC de Xanxerê, poucas estão advogando. Poucas mesmo. Algumas fizeram o curso por fazer, outras optaram por seguir alguma carreira que não esteja ligada à advocacia, por N motivos, né? Mas advogando efetivamente, desde a época da minha faculdade, eu tive a sorte de conseguir fazer um estágio, de trabalhar, na verdade, não foi um estágio, de trabalhar num escritório de advocacia enquanto eu fazia a minha faculdade. E naquela época, das mulheres, eu era a única que tive essa oportunidade e isso acabou facilitando com que eu adquirisse cada vez mais o gosto pela advocacia e não por um concurso público ou qualquer outro nesse sentido. Uhum. Tu não morava em Xanxerê, tu já morava em Xanxerê e foi fazer direito. Como é que foi isso? Eu, eu nasci em Formosa do Sul, aqui em Santa Catarina, no interior de Formosa do Sul. Os meus pais eram agricultores. Quando eu tinha 9 anos de idade, nós nos mudamos para o Rio Grande do Sul, para uma cidadezinha chamada Guabiju. E a partir dos meus 16 anos, eu acho que foi, eu acabei o segundo grau com 16 anos, eu iniciei a faculdade de Direito, eu iniciei o curso de Direito no campus de Casca, da Universidade de Passo Fundo. Eu fiz 6 meses na época, e para a época o valor era muito caro, era muito alto o valor da mensalidade. E tudo que eu tinha trabalhado antes, e eu trabalhei como costureira, eu costurava calçados, então o dinheiro que eu ganhava eu tinha guardado, porque era uma exigência tanto do meu pai quanto da minha mãe, guarda o dinheiro, guarda o dinheiro. Tudo que eu tinha guardado em 1 ano, 2 anos, eu gastei tudo em 6 meses. Então eu tive que parar o meu curso e fiz vestibular de novo aqui em Xanxerê. Eu sou da terceira turma do curso de Direito aqui de Xanxerê, e aí eu vim para cá. Fiquei morando um tempo em Xaxim com a minha tia, que foi a minha alfabetizadora, foi a minha professora. Fiquei morando um tempo com ela e consegui um emprego aqui em Xanxerê. Vim para cá, me formei, encontrei o Pedro e por aqui fiquei. E aí já estava trabalhando, consegui ter o meu próprio escritório e acho que vou continuar por aqui um bom tempo. É. Flávia, eu gostaria assim, ó, agora, como é que é essa relação tua profissional, professora, advogada, conciliando nesta pandemia com a questão dos filhos, e como tu vê, que eu sei que assim, tu tem alunas, tu tem clientes, tu tem amigas, e como tu vê a situação geral das mulheres, como está sendo essa conciliação por tua parte e por parte das pessoas que tu conhece? Como tu vê isso? Nada fácil. Nada fácil, analisando todos os aspectos. Nada fácil na condição de mãe, nada fácil na condição de professora, na condição de advogada. Essa pandemia, ela nos trouxe muito aprendizado. Desde o mais básico, que era mexer com a tecnologia, porque hoje a gente está aqui numa live que talvez antes nunca tivesse sido pensada, e que talvez a gente pensasse em se reunir no mesmo ambiente. Foi um desafio muito grande essa pandemia, porque no início eram para ser só uns 15 dias aí de afastamento, de isolamento, criança que não vai para a escola,
e depois volta tudo ao normal. Mas já está dando um ano e não voltou ao normal. As coisas não estão se ajeitando, não estão se alinhando, e eu honestamente acho que no dia 31 a gente ainda não vai conseguir voltar às nossas aulas, eu penso, né? Analisando a situação como as coisas estão andando. Como mãe foi muito difícil, porque duas crianças pequenas em casa, a Helena na época tinha 3 anos e o Martim tinha alguns meses, e aí a gente começa tendo que procurar alguém para cuidar, porque você também tem que trabalhar fora de casa. Aí você vai colocar, tem aquela angústia inicial, vou colocar quem para cuidar do meu filho, para cuidar do que eu tenho de mais precioso aqui dentro. Graças a Deus eu consegui uma pessoa maravilhosa, a Thaís ficou conosco durante quase um ano, cuidando das crianças. Uhum. Mas ao mesmo tempo as crianças já se revoltavam com o passar do tempo, porque só estavam dentro de casa. O máximo que acontecia era sair para ir brincar um pouquinho na grama e voltar. Já estava numa situação que as crianças estavam estressadas. Uhum. E aí eu, como professora, durante a noite tinha que dar aula num sistema inovador e desafiador, porque ninguém sabia mexer totalmente com o sistema. Como é que nós vamos fazer com que o aluno entenda o que eu estou explicando? Para o aluno, eu vejo que isso também não era fácil, porque era acostumado com a sala de aula, e a gente sabe muito bem que o ambiente virtual e o ambiente presencial é diferente. Como profissional advogada, agora falando, a gente sabe que é no meio das crises que os direitos são violados. Ocorre a maior violação de direitos. E lá no escritório, como a gente atua bastante na área previdenciária, nós tivemos desafios bem intensos, principalmente com relação aos auxílios doenças que a gente estava encaminhando. Uma hora faz perícia, outra hora não faz perícia. Como é que a gente vai desenvolver? Como é que a gente vai atender um cliente? A gente via pessoas desesperadas e preocupadas com a situação e, ao mesmo tempo, a gente via pessoas que não se importavam muito com isso. Pessoas que se cuidavam ao extremo e que pegaram a doença, pessoas que não cuidaram e que pegaram também. Foi esse período, esse um ano, foi um ano de muita reflexão, de muito aprendizado, de testar o nosso limite da paciência, porque não adianta dizer que foi fácil, não adianta dizer, a Flávia está lá num cantinho, está dando aula e está tudo certo, porque não estava tudo certo. Porque ao mesmo tempo que eu estava aqui no meu cantinho dando as aulas, eu escutava a criança chorando do outro lado, tinha criança batendo na porta que ouvia a minha voz e queria entrar. Mas ainda bem que a pessoa que eu escolhi para dividir a vida comigo, apesar de ser uma criança, como tu falou, ele era o mais velho das crianças. E ele sempre, eu não vou dizer que ele me ajudou, porque ele não ajudou. Ele fez o papel dele. Ele foi pai das crianças e ele foi o meu companheiro. E está sendo, porque agora ele está lá na sala assistindo e segurando a Helena no colo. Então, quando chegou um segundo filho, nós pensamos, e agora? Eu continuo com as aulas, eu não continuo? Aí veio a pandemia, como é que vai ser? Mas ele me disse, Flávia, continua. Tu gosta de dar aula? Gosto? Então continua. Aqui a gente se vira. E ele tem se criado, e o vô e a avó têm dado um suporte também. Mas eu chamo a atenção, e ontem você e a Kátia conversavam sobre isso, e a Kátia mencionou que ela exige que o filho dela lave a louça, arrume a cama, e você comentou que a Lili cobra isso em casa de vocês também, né? Aqui também tem cobrança, e da mesma maneira como a Kátia falou que não é fácil, assim, né? É mais fácil falar do que fazer, mas tem uma ajuda mútua aqui, né? Um complementa o outro. Se ele não estivesse cuidando das crianças, eu não estava dando aula, ou eu não estava aqui na live contigo hoje. Então, é muito importante, não adianta só a gente dizer assim, o papel da mulher na sociedade, mas e o papel do homem que está do lado dessa mulher, onde é que fica? Ele também tem que ser reconhecido, ele também precisa ser mencionado nesse momento. Que legal. Flávia, não, ótimo, excelente o relato, sabe? Muito bom isso mesmo. Kátia, Flávia, tem uma pergunta aqui, de uma pessoa que colocou aqui para mim. Ela gostaria de saber o seguinte,
como você vê a luta por direitos das mulheres, principalmente, neste momento que nós estamos na história do nosso país, tá? Não entrando necessariamente numa seara política de nomes, mas na seara cultural que a gente tem passado nesse momento no país. Como tu vê essa luta por direitos hoje? É a tal da história, aquela frase, a luta continua, né? A gente não pode parar, a gente não pode se acomodar. E eu acho que a gente se acomodar é isso que, de repente, algumas pessoas querem da gente, né? A gente não pode deixar que cortem as nossas asas. Obviamente que se houvesse um incentivo maior do poder público, do poder político, com certeza esse trabalho que as mulheres desenvolvem buscando o reconhecimento seria muito mais fácil. A partir do momento que você não investe em cultura, você não investe em educação, você limita muita coisa, dificulta o reconhecimento do trabalho das mulheres. Mas, apesar disso, como eu falei antes, a tecnologia possibilita que a gente mostre o nosso trabalho, a nossa luta. Fácil não é e nunca foi. Mas nós não podemos deixar que qualquer classe nos oprima, seja a classe política, seja a classe masculina, seja a classe dos ricos, enfim, de quem for. A gente não pode deixar isso nos vencer. E eu procuro não pensar muito, apesar de ficar com raiva quando a gente lê as notícias dizendo que foi retirado o investimento em educação, em bolsa de estudo, isso, aquilo, a gente fica com um ódio dentro da gente. Mas eu procuro não pensar e não focar nisso. Eu procuro continuar desenvolvendo o meu trabalho. Porque é nesse trabalho de formiguinha, eu fazendo a minha parte, o outro fazendo a sua parte, o outro também, que a gente vai conseguir fazer com que a gente seja reconhecido. Quem é a Flávia? A Flávia é aquela que não baixou a cabeça e que continuou lutando, porque a gente sempre tem aquela esperança que uma hora vai melhorar e que um ano vai ser melhor que o outro. Às vezes a gente regride, né? O ano acaba não sendo muito melhor do que o outro, mas a gente não pode desanimar. Uhum. Só lembrar o pessoal, então, que está agora na live, a gente chegou a 33 pessoas, estamos com 30, 33. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está aberto para perguntas também para a Flávia, eu vou anotar aqui e vou pedir para ela, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Uma situação que foi colocada, uma outra pergunta que me chegou aqui, Flávia, é o seguinte: você acha que a pandemia, de alguma forma, ela mudou um pouco os rumos dessas conquistas que as mulheres estão tendo? Teve um pouco mais de valorização, teve um pouco mais de sobrecarga? Tu acha, na tua visão, que não? Permaneceu igual, a gente continua. Como é que tu vê a pandemia nessa luta de direitos que a gente tem? Isso é uma questão. Outra questão que me perguntaram aqui, assim, no individual, a questão da violência, Flávia. Tá? Também eu gostaria que você trabalhasse um pouquinho nesse sentido. Eu acho que uma pergunta complementa a outra. Por quê? Porque nesse período de pandemia é que foi possível observar a importância que os direitos conseguidos pelas mulheres fez na vida de muitas pessoas. Eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa rápida hoje à tarde para trazer aqui, envolve a questão da violência, alguns dados sobre a violência no estado de Santa Catarina. Então, dados absurdos que a gente tem. Nos meses de março e abril do ano passado, e eu tomei por base justamente o início da pandemia, nos meses de março e abril do ano passado, Santa Catarina teve 6.771 casos de violência doméstica. Isso na média do período que foi pesquisado, e esses casos de violência são os casos oficialmente registrados. A gente tem todos os outros casos que nem chegaram ao nosso conhecimento. Mas isso dava uma média de 5 catarinenses vítimas de agressores durante esse período de março e abril. 5 vítimas a cada hora.
5 mulheres foram vítimas de agressão. E essa agressão é aquela agressão que foi lá e que foi registrada. Então, nesse momento de pandemia, aumentou muito o número de agressão, diminuiu também, eu imagino que tenha diminuído também, o número de pessoas com coragem para denunciar, porque as denúncias que antes eram feitas por telefone, que tu aproveitava aquele momento que o agressor saiu, que teu marido saiu de dentro de casa, tu aproveitava para ir na delegacia e denunciar, tu já não podia mais fazer, porque o agressor estava ali do teu lado, te controlando. Então eu imagino que os casos de violência doméstica tenham sido muito superiores. Mas ainda bem, e por isso a importância da luta de classes, a gente tem as leis como a Maria da Penha, a lei do feminicídio, que vieram e que se mostraram tão importantes, principalmente nesse momento em que nós tivemos um índice bem elevado de agressões envolvendo mulheres no ambiente doméstico. Nós tivemos 57 assassinatos de mulheres pelo fato de serem mulheres. Elas foram mortas porque elas eram mulheres. E foram 57 assassinatos em Santa Catarina motivados por discriminação de gênero. Isso dá 1 por semana. Uma mulher por semana morreu por ser mulher. Isso não dá para aceitar. A Justiça de Santa Catarina concedeu no ano passado mais de 16 mil medidas protetivas. Aí vem um pessoal e diz assim, mas a medida protetiva é só um papel, quem é que garante que a pessoa não vai lá e não vai transgredir? Eu concordo, mas às vezes só o fato de ter um papel com a medida protetiva, a pessoa fica com medo e a gente consegue evitar muita coisa, a gente consegue evitar um desastre maior ainda. Se a gente for comparar os números de 2020 com 2019, 2020 foi praticamente o ano todo de pandemia, né? Porque pega metade de março até hoje, né? Houve um aumento de 28% na violência ocorrida dentro do ambiente doméstico. Essa violência é praticada por homens, por maridos, por companheiros e até por filhos, porque o filho vê o pai agredindo a mãe e acha que é assim que tem que ser, que é aquela maneira que tem que ser feita. E aí ele acaba agredindo a irmã, acaba agredindo a mãe por achar que na condição de homem ele tem esse direito. Então os índices são realmente assustadores. É aí que entra a importância da luta de várias e várias gerações. A Lei Maria da Penha, ela é agora de 2006, mas ela já vem sendo discutida muito antes disso. Muitas mulheres tiveram que morrer, muitas mulheres apanharam, muitas mulheres foram vítimas de agressões, para que em 2006, finalmente em 2006, apesar da nossa Constituição lá em 88, proteger a dignidade, defender tudo isso, só em 2006 nós tivemos uma lei que diz, ei, se tu bater na tua mulher no ambiente doméstico, tu vai ser penalizado de uma maneira mais efetiva. A lei do feminicídio é mais recente ainda, ela é de 2015, questão de 5 anos atrás, veio para dizer, opa, se você matar a tua mulher, pela condição dela ser mulher, vai ser comparado a um crime hediondo. Essas lutas que vieram durante várias e várias gerações, hoje muito mais mostram a importância delas. Porque se nós não tivéssemos a Lei Maria da Penha, se nós não tivéssemos a lei do feminicídio, essas mulheres que foram vítimas de agressão agora na pandemia, talvez elas não tivessem sido protegidas com tanta eficácia quanto foram nesse momento, no caso dessas 16 mil medidas protetivas no estado de Santa Catarina. É muito importante a gente sempre lembrar, se hoje eu tenho alguma coisa, é porque lá atrás alguém sofreu para que eu tivesse isso. Então vamos valorizar o que a gente tem, porque alguém deu a vida por isso. Por isso a importância da luta das gerações. A Raquel comenta aqui, né, pediu para eu comentar um pouquinho dos tipos de violência que tem contra a mulher, né? Uma situação que eu vejo, que pode acontecer agora na pandemia, é muito séria, ontem nós comentava com a Kátia, inclusive, é a questão da violência moral e econômica. Porque ainda tem muitas mulheres que agora na pandemia, principalmente, ficaram mais dependentes daquele marido que não deixou trabalhar, que não deixou emancipar, que não deixou, e talvez justamente algumas
denúncias pode não ter ocorrido. Se tu pudesse conversar, falar um pouquinho sobre esse tema, seria legal também. Eu vou voltar bem atrás, falando na violência econômica, né? Vou voltar bem atrás na época que a mulher nem podia trabalhar, né? Já que o nosso foco aqui está sendo essa luta de gerações, né? A mulher não podia trabalhar. A mulher casada, se quisesse trabalhar, tinha que ter autorização do marido. E em 1960, na década de 60, é que se mudou isso com o Estatuto da Mulher Casada. Então, a partir do Estatuto da Mulher Casada, a lei veio e disse assim, olha, mulher, tu quer trabalhar? Tu não precisa da autorização do teu marido, vai e trabalha. Isso foi muito bonito no papel. Vai e trabalha. Mas e lá dentro? E lá na casa, como é que era? A gente vem de uma cultura em que quem trabalha fora de casa é o homem, a mulher tem que cuidar dos serviços do lar e cuidar dos filhos e deixar tudo organizadinho, bonitinho, comidinha pronta. E aí quebrar essa cultura, quebrar esse paradigma, não foi só o papel que resolveu. E aí a mulher passou a trabalhar fora de casa, passou a conseguir uma independência, passou a contribuir financeiramente com a casa. Mas ainda assim, para muitos homens isso não era aceito. Porque o próprio homem era discriminado. Ah, tua mulher está trabalhando fora de casa, então tu não tem capacidade para sustentar uma família. E é isso que vinha, que foi sendo desconstruído com o tempo. Hoje, aí eu trago a minha experiência profissional como advogada, a gente ainda vê mulheres que dependem economicamente dos maridos. Muitas mulheres, muitas mesmo, procuram lá no escritório, e assim como me procuram outros tantos advogados, dizendo, olha, eu quero me separar. E aí quando você vai começar a conversar, então vamos fazer divisão de bens, vai ficar assim, vai ficar desse outro, a mulher do nada desiste. E por que ela desistiu? Ela desistiu porque ela não tem condições financeiras de se sustentar. Porque ela se dedicou uma vida inteira ao casamento. Ela se dedicou uma vida inteira a ser a mulher do lar. Aquela mulher que a sociedade exigia que ela fosse. E em função disso ela não tem estudo, ela não conseguiu ter uma profissão. E agora ela se vê num casamento infeliz, porém se submete a isso porque ela depende financeiramente do marido. E o marido usa isso contra ela. O marido faz aquela violência psicológica e diz assim, quer se separar? Tudo bem, a gente se separa. Quero ver tu se sustentar. Eu quero ver tu sustentar os teus filhos, porque daí nessa hora os filhos não são mais nossos, né? São teus filhos. Quero ver tu sustentar os teus filhos. E por medo de não conseguir sustentar os seus filhos, a mulher se submete. E aí já entrando naquilo que a Raquel comenta sobre os tipos de violência que a mulher sofre, além dessa violência financeira, dessa limitação financeira, vem aquela violência psicológica, vem aquelas ameaças. Em muitos relatos que a gente tem de mulheres vítimas de violência que culminaram com uma agressão física, eles começam com aquilo que elas entendem como, é um ciúme, que bonitinho, ele tá com ciúme de mim, por isso ele tá reclamando da minha saia curta. A gente tem mulheres que sofrem porque chegaram em casa e cortaram o cabelo e o marido não gostou, e aí o marido briga porque ela cortou o cabelo. O marido briga porque ela pintou o cabelo de uma cor que ele não gostava. E isso é briga mesmo, não é só um comentário, olha, não gostei, preferia dar o cor. É briga mesmo, ficar dias sem conversar. Isso também é violência. Porque se eu não quero, poxa, ele não gostou, eu nunca mais vou cortar meu cabelo, então, nunca mais vou pintar, não vou usar mais essa roupa. Eu não posso ter amizade com outro homem porque o meu marido não vai gostar, porque ele vai me ameaçar. Tudo começa assim. Tudo começa assim. E quem está num relacionamento abusivo como esse, não se dá conta que o relacionamento é abusivo. Quem está lá no meio acha que aquilo é normal. Mas quando ele está bem, quando ele não bebe, ele é um amor de pessoa, ele é carinhoso, ele nunca deixou faltar nada para os nossos filhos. Mas ele me bate.
Eu tenho uma situação que uma cliente me relatou há uns 10, 12 anos atrás, e que eu nunca vou esquecer. E às vezes eu até vejo essa mulher na rua e eu lembro dela, eu lembro do nome dela. Ela tem um nome que escreve com uma grafia diferente e eu vejo ela assinando um documento para mim. Eu encaminhei a aposentadoria dela. Essa mulher se aposentou como agricultora e ela estava toda feliz, porque afinal de contas ela ia ter uma independência financeira com relação ao marido. E um dia ela me procurou, porque ela disse, olha, eu vim falar contigo de tanto que a minha filha me incomodou para vir aqui. Mas eu quero saber o que eu posso fazer para me separar. Aí passei todas as informações para ela, tudo certinho. E ela começou a desabafar, porque para quem atua na área do direito de família, a gente exerce muito mais o papel de psicólogo do que o papel de advogado, né? E ela começou a contar fatos da vida dela que me deixaram arrepiada de que eu tô falando aqui com vocês, eu tô com o meu braço arrepiado. Ela me disse que quando ela casou, ela não sabia o que era um casamento. E ela era vítima de violência, violência física, violência psicológica, todos os dias. E ela nunca falou nada para ninguém porque ela achava, na cabeça dela, que casamento era aquilo. Porque ela disse que a mãe dela, quando ia na casa de uma vizinha, ou quando a vizinha ia visitar a mãe dela, que elas, mulheres, começavam a conversar sobre o assunto casamento, pediam para que as filhas e os filhos saíssem de perto. Então, na cabeça dela, a mãe e a vizinha falavam, olha, ele me bateu desse jeito, eu apanhei desse outro e tá tudo normal. Na cabeça dela era isso. Ela disse que teve um dia que ela apanhou tanto do marido, e isso aconteceu aqui em Xanxerê, não foi lá numa grande capital. Ela disse que um dia ela apanhou tanto do marido que ela achou que ela ia morrer. E a casa dela era de 2 pisos. Ela pulou da janela do quarto de cima, pulou, caiu no chão, né, numa altura bem considerável. Pegou o cavalo, encilhou o cavalo e foi a cavalo até o hospital. Quando ela chegou na frente do hospital, que ela foi descer do cavalo, ela desmaiou. Ela estava tão debilitada de tanto que ela apanhou. E aí as filhas foram crescendo, foram vendo aquela situação, as filhas foram estudando por isso a importância da educação e foram aprendendo que não é assim a vida de casal. Que a vida de casal exige respeito. E as filhas disseram para ela que ela não merecia aquilo. E, portanto, ela queria se separar. Depois de toda a orientação que eu passei, depois de todas as conversas, eu me encontrei com ela uns meses depois. E ela me disse, doutora, faz tanto tempo que a gente está junto, eu já me acostumei, eu vou continuar assim. E aí isso te dá um desânimo, porque assim, você sente o sofrimento daquela pessoa. Você sente tudo que aquela pessoa sofreu. Você tenta fazer a sua parte, mas ela não, por algum bloqueio, e eu não digo que é culpa dela, também não vou colocar só a culpa naquele marido que veio de uma cultura que era assim também. Mas a gente precisa trabalhar isso de abrir a mente das mulheres e dos homens. E ambos exigem e merecem e têm o direito de serem respeitados enquanto pessoas. Não é porque eu sou mulher que eu tenho que ser respeitada, eu tenho que ser respeitada porque eu sou uma pessoa. Antes de ser mulher, eu sou uma pessoa. Eu quero ser reconhecida, não porque a Flávia, além de tudo, é mulher. Não, eu sou mulher e eu quero ser reconhecida porque, além de tudo, eu sou competente. Eu quero ser reconhecida porque eu trabalhei, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estudei para isso. Eu quero ser reconhecida não pelo empoderamento, e eu não gosto dessa palavra empoderamento feminino, porque eu acho que o empoderamento nos traz aquela ideia de que eu vou dar poder para uma pessoa para oprimir outra, né? Então, por isso que eu não gosto dessa ideia do empoderamento feminino. Eu quero ser reconhecida porque eu sou capacitada para isso. Na minha profissão,
dentro do meu escritório, eu, graças a Deus, não lembro de ter sofrido nenhum tipo de discriminação por ser mulher. Ao contrário, e eu me sinto imensamente feliz quando eu sou procurada por homens para resolverem questões que envolveram um divórcio, por exemplo. Porque eu percebo que aquele homem me procurou porque eu sou competente. E relatam situações da vida íntima do casal que muitos ficariam constrangidos, mas estão relatando para mim. E um homem falar isso para uma mulher, às vezes, é muito difícil e eu tenho que ter essa sensibilidade de entender. Mas me deixa imensamente grata perceber que aquele homem veio me procurar porque eu sou competente no que eu faço. E é isso que vale a pena e que deixa a gente em pé para continuar trabalhando. Legal. Flávio, eu só vou te fazer mais uma perguntinha aqui, para daí te liberar também, de fazer uma final também depois. A Magda Vicini, que é a nossa palestrante de amanhã, artista plástica, professora também, fez uma pergunta bem interessante aqui. Você percebe se há pesquisas entre acadêmicos que abordam a violência contra a mulher e ações que você acha importantes serem realizadas nesse sentido? Então, essa é a pergunta que ela colocou. Vou te responder, Magda, como professora universitária. No campo acadêmico, eu vejo poucas pesquisas envolvendo o levantamento de dados e a busca de uma alternativa e a tentativa de se estudar essas questões. Não que essas pesquisas não existam, existem sim, e muitas pessoas se debruçam sobre isso. Mas, infelizmente, no campo acadêmico, falo como professora do curso de Direito, tá? Eu não sei nos outros cursos. Mas, academicamente falando, o que se tem, na verdade, é assim, vamos tratar uma lacuna que surgiu na lei do feminicídio, uma lacuna na lei Maria da Penha, como é que eu vou aplicar a lei a esse caso concreto? Mas não no sentido de resolver ou tentar dar uma maior efetividade ao cumprimento da lei. E a outra pergunta dela, agora me perdi. Ela pediu justamente qual é a tua ideia nesse sentido, assim, de como a gente pode trabalhar Tá. nesse sentido Então, aí. eu vejo que voltamos de novo à educação, né? A OAB de Santa Catarina, a OAB Subseção de Xanxerê, tem trabalhado muito junto às escolas, a própria universidade tem trabalhado junto às escolas, para que seja já lá com as crianças da quarta, quinta série, já se trabalhe os direitos fundamentais. Aquele direito fundamental à vida, ao respeito à integridade física, para que isso seja trabalhado lá na escola. Para que a gente não chegue no curso de Direito e vá estudar a Constituição Federal e os direitos e garantias fundamentais. É importante a gente, para poder quebrar uma cultura, né? Porque isso é uma cultura negativa que a gente vem carregando, né? E a gente não vai quebrar de uma hora para outra. É importante que essa quebra de cultura ruim seja feita conversando com as crianças desde pequenas, para que elas consigam ter um conhecimento, uma visão daquilo que é respeito, daquilo que é dignidade, daquilo que é igualdade, e para que essas crianças cheguem em casa e possam exigir dos seus pais um relacionamento respeitoso entre eles. Se a gente não trabalhar isso desde a base, a gente não vai conseguir avançar muito nisso. Por isso é importante a gente levar essa ideia constitucional de dignidade humana lá para a escola, lá para o ensino fundamental. E também vejo como importante todas as lutas de classe que trazem os mais jovens para essa luta. Não dá para a gente esperar só as pessoas mais velhas que já estão calejadas, porque eu apanhei muito, agora eu preciso fazer isso. Não, eu nunca apanhei e eu também preciso fazer isso. A minha filha, tomara que nunca apanhe, mas eu quero que ela, desde os 5, 6 e 10 anos de idade, também entenda a importância de ter um relacionamento respeitoso dentro de casa. Então, se a gente não começar a trabalhar com as nossas crianças, a gente não vai conseguir evoluir numa velocidade que a gente deve evoluir enquanto pessoas e enquanto mulheres. Flávia,
Que bom conversar contigo. Eu tenho que agradecer também ao pessoal que tem participado. Que participações qualificadas. Agradecer as pessoas que participaram. Eu tenho lido todos os comentários, muito qualificados, colegas da área do direito, colocando casos reais. Muito bom isso. E, Flávia, para a gente poder encerrar, eu gostaria de pedir para você, Flávia, o que você quer além de flores? O que eu quero além de flores? Olha, além das flores, muito além das flores, eu quero que todas as mulheres sejam vistas como pessoas. E que elas sejam respeitadas enquanto pessoas e reconhecidas enquanto pessoas. Eu quero que o fato delas serem mulheres seja um detalhe e não o mais importante da essência que todas nós temos. Eu quero que esse respeito venha, eu quero que o que a Lei Maria da Penha nos traz, a lei nos traz um conceito maravilhoso dizendo que toda mulher, independente da classe, do nível de estudo, tem que ter o respeito, tem que ser respeitada, e é isso que eu quero. Então, eu acho que, além de flores, nesse mês de março todo especial, eu quero ser reconhecida como pessoa. Que bom. Flávia, obrigado pela participação, tá? Foi excelente. Obrigado às pessoas que acompanharam essa live, as participações qualificadas. Agradecer a toda a nossa equipe que está participando aí junto, a Magda, que está participando. Amanhã nós temos a live às 21 horas com a Magda também, e tenho certeza que vai ser fantástica. Boa noite a todos, boa noite a todas. Flávia, te passar uma palavra final também, ok? Alessandro, muito obrigada pelo convite e quero te parabenizar por essa iniciativa e por essa oportunidade de conversar sobre um assunto tão importante que muitas vezes nos podam com relação a isso. Eu gostaria, se tu me permite, Alessandro, de deixar registrado aqui para quem está assistindo e para quem vai assistir depois, que eventualmente não pode assistir agora, o número do telefone do Disque Denúncia, para que, se por acaso alguma mulher estiver se sentindo violentada e ameaçada nos direitos, entre em contato. O telefone da Polícia Civil, que trata dos assuntos relacionados à mulher aqui em Santa Catarina, é o 181, super fácil de lembrar. Tem a delegacia virtual e tem também o número de WhatsApp que a delegacia disponibiliza e que não é rastreado, não se rastreia o número do telefone que fez a denúncia, que é o código 48 98844 0011. E para situações mais emergenciais, então, no 190 da polícia, da corporação, da polícia militar. Quero dizer para todos vocês, em briga de marido e mulher, metam a colher sim. Não deixem acontecer o pior. Então, metam a colher mesmo. Muito obrigada, Alessandro. Obrigada a todos que participaram e ficaram aqui nos ouvindo. Parabéns, Flávia. Parabéns aos participantes. Boa noite a todos. E amanhã teremos mais um grande debate. Um abraço. Obrigado.